Bom, então continuando, o nosso primeiro tópico vai ser a gente conversar, revisar um pouco sobre energia de deformação e o princípio da conservação de energia, que é um termo, que é um princípio básico da termodinâmica, é, válido para várias aplicações, tá? Então, ao falar de princípio da conservação de energia, eu estou falando de um balanço de energia ou trabalho, já que trabalho tem por definição uma quantidade de energia, conforme a gente tinha comentado na última aula, certo? Então, você pode pensar de que esse balanço de energia, esse balanço da conservação de energia, ele pode ser dado tanto no sentido de fazer uma contabilização da energia, seja potencial elástica, gravitacional, etc. Você faz um cálculo e dado um sistema, você pode fazer esse balanço de que a derivada de que essa variação dessa energia ela é nula. Tá? E também pode ser feito em função de trabalho, ou seja, eu posso fazer um balanço de trabalho do corpo para que isso seja considerado válido dentro desse conceito de conservação de energia. E como eu tinha comentado, esse conceito de energia, de conservação de energia, dos trabalhos virtuais, ele pode ser aplicado tanto para estruturas deformáveis quanto para estruturas indeformáveis. Vamos começar aqui falando um pouco sobre deformáveis, tá? Vamos falar de deformáveis. Então, um princípio bem interessante desse conceito de conservação de energia para estruturas deformáveis, tem a ver com o trabalho, que diz o seguinte: quando uma estrutura rígida em equilíbrio é submetida a um campo de deslocamentos arbitrários, a soma algébrica do trabalho produzido por todas as forças aplicadas pelos respectivos deslocamentos deve resultar em trabalho nulo. O que é que significa isso? Vamos pegar algumas palavras-chave. Tá? Primeiro, aqui, ó, estrutura rígida. Uma estrutura rígida, isso é um conceito que, se você for muito a fundo, ele é um pouco aberto demais, né? Mas a gente pode considerar aqui dizer o seguinte: uma estrutura rígida é uma tal que, para uma situação de carregamento, ela não vai sofrer deformações, ela não vai sofrer deformações significativas, certo? Então, a deformação dela vai ser, em ordem prática, nula. Uma outra situação é essa aqui, ó. A estrutura está em equilíbrio, certo? Está em equilíbrio. Quando a estrutura rígida em equilíbrio sofre deslocamentos arbitrários, deslocamentos quaisquer, em qualquer grandeza, em qualquer direção, certo? O que vai acontecer é que eu vou ter o trabalho nulo, certo? O trabalho nulo. E aqui é interessante dizer de que esse trabalho nulo tem a ver com as forças aplicadas, ou seja, força externa. Certo? Então, o meu trabalho vai ser nulo. Certo? Posso até botar um E aqui de forças externas. Quais as consequências disso? Bom, é muito simples, você chegar e pegar uma estrutura dessa indeformada, inicial, vamos pegar aqui, a estrutura sofreu um dado deslocamento para cá, certo? Vamos dizer que nessa situação aqui tinha uma força, né? Vamos dizer F1, tinha uma outra aqui, F2, né? Vamos fazer diferente, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar uma força já direto nessa configuração aqui F1 e nessa configuração aqui F2, certo? Vamos dizer que a gente não sabe
quais são esses valores de F1 e de F2, mas vamos considerar de que eles estão em equilíbrio. Vamos considerar de que essa estrutura, esse sistema estrutural, ele está em equilíbrio, certo? Então vamos pensar o seguinte. Vamos usar esse princípio. Estrutura rígida, esse corpo é rígido, em equilíbrio. Deslocamento arbitrário, um deslocamento em uma direção qualquer que eu determine, certo? Então, vamos chegar aqui, houve um deslocamento para cá. Vamos dizer que esse deslocamento é um delta. Delta H. Vamos botar só delta, tá? Delta. Isso aqui é o que eu estou chamando de deslocamento arbitrário. E nesse caso, ele é virtual. Ou seja, ele não existe de verdade na estrutura, é um método matemático para a gente, digamos assim, forçar essa estrutura a ter trabalho, né, e fazer essas considerações aqui. Então, se o deslocamento é virtual, essas forças são reais, então o que eu vou ter aqui é que o trabalho virtual é nulo. Aqui, força externa. Então eu posso dizer qual o trabalho de F1? F1 vezes delta. F1 vezes delta. Qual o trabalho de F2? Menos F2 vezes delta. Por que é menos? Porque eu forço a direção contrária ao deslocamento. Isso aqui é nulo. Eu sei que o deslocamento não é nulo porque eu botei ele diferente nulo e esse deslocamento é igual a esse, então F1 menos F2 é zero. Isso aqui... Opa! Isso aqui diferente de zero. Então, F1 tem que ser igual a F2. Certo? Bom, essa é uma aplicação já bem direta desse princípio, certo? A gente pode estender isso para outras situações. Por exemplo, vamos pegar aqui uma viga, tá? Vamos pegar aqui uma viga. Carga P. Opa. L sobre 2, L sobre 2. Vamos calcular as reações de apoio disso aqui, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Quais as considerações para que eu possa usar isso aí? É isso que a gente comentou aqui em cima. Opa. A estrutura é rígida, a minha viga é considerada rígida, tá? Ela está em equilíbrio. Vou aplicar deslocamento arbitrário e calcular o trabalho das forças externas. Tá? Então aqui eu posso aplicar, perceba, se eu chegar aqui e aplicar um deslocamento vertical, ou seja, desloco isso tudo aqui para cima, vou fazer de azul. Se eu botar essa viga aqui para cima inteira, esse deslocamento é possível? É, por quê? Porque é arbitrário, eu aplico qualquer um. Mas essa força gera trabalho, essa também e essa não gera. Portanto, eu vou ter uma equação com duas variáveis. Isso não pode ser resolvido de maneira explícita, de maneira direta. Então, esse deslocamento não vale. Eu posso fazer a mesma coisa horizontal, para cá, mas isso só vai resolver essa nossa reação. Certo? Vou chamar isso aqui de VAHAVB. Tá? Se eu aplicar o deslocamento horizontal primeiro aqui, vou dizer que tem aqui um delta H, sei lá, delta H. Não. Pode facilmente chegar e dizer que o trabalho virtual é nulo
Isso aqui não gera trabalho, isso aqui não gera trabalho, isso aqui não gera trabalho. Por quê? Deslocamento perpendicular, atuação da força, o trabalho é nulo, só o HA. Então, HA vezes delta H é zero. Isso aqui, diferente de zero, portanto, o HA é nulo. Certo? Aplicações bem simples aqui para a gente contextualizar melhor. Vamos aplicar outro deslocamento agora, tá? Esse aqui eu vou chamar... Enfim, deslocamento. Vamos aplicar um deslocamento agora assim, ó. Vamos manter esse aqui fixo, tá? Vamos fazer assim. Esse VA tá aqui em cima, tá? Então eu vou ter aqui, ó, esse deslocamento aqui para cima. Vamos chamar de delta V1. E esse aqui, ó, delta V2. Certo? Isso aqui é dado por um ângulo delta θ. Certo? Eu posso chegar, mais uma vez, e dizer o seguinte. O trabalho virtual é nulo. Portanto, isso gera trabalho? Não gera porque essa força tem rotação aqui. O que gera rotação é momento. Essa força não contribui para isso aqui, portanto, não gera trabalho. Esse P gera trabalho? Gera. Esse VA gera. Certo? Esse HA não gera. Por quê? Porque primeiro que ele é zero. Depois que ele está na horizontal, o deslocamento vertical perpendicular também não gera. Então, esse trabalho virtual vai ser VA vezes delta V2 positivo menos P vezes delta V1. Isso aqui é nulo. Vamos tentar botar esses caras em função de delta θ para que eu possa botar em evidência, certo? Um dos meios de fazer isso é considerar que eu possa aproximar aqui uma circunferência aqui, dado um R e dado um θ, o arco dessa circunferência aqui, vou chamar de L, é dado por por θ vezes o raio. Então, se eu considerar esse meu deslocamento, Δθ, por exemplo, que é arbitrário, eu aplico o que eu quiser, pequeno o suficiente para que isso seja válido, eu posso dizer que ΔI vai ser igual a L sobre 2 vezes Δθ e que o ΔI vai ser igual a L vezes Δθ. Certo? Posso aproximar isso. Opa! Oh, lesada. Oh, meu pai do céu. Pera aí, desculpa que eu sou amarrado ainda com isso aqui. Pronto. Cadê onde é que eu tô? Eita, perdi tudo. Pera aí. Vamos ver se dá certo agora. Tá? Tá aqui. Então, definir aqui, né? Vamos continuar para cá. Então, VA vezes L Δθ menos P vezes L sobre 2 Δθ igual a zero. Posso botar o Δθ em evidência. Δθ em evidência. Vezes VA vezes L menos PL sobre 2 igual a zero. Com certeza isso aqui é diferente de zero. Por quê? Porque sou eu que aplico e eu tenho certeza que eu apliquei algo e não é zero. Isso aqui vai ser zero, corta creu com creu aqui, então VA vai ser igual a P sobre 2. Sobre 2. Tá? E por simetria, eu posso dizer que VA é igual a VB, que é igual a P sobre 2. Certo? Então, esses são casos bastante simples aqui para mostrar uma aplicação direta desse princípio. Deixa eu ligar aqui. É improvisado, tá? Aqui é tudo improvisado. Certo? Então, continuando. Isso são
aplicações bem simples desse princípio aqui. Você pode fazer mais aplicações, como por exemplo esse aqui, em que essa figura aqui, eu tenho outra melhor que essa, né? Mas enfim, tá duas iguais aqui, ó. Ignora essa daqui, tá? Então você tem essa função, esse sistema aqui, massa-mola, né? Você pode aplicar nele aqui um deslocamento, ΔV, e fazer, mais uma vez, esse princípio que nós fazemos aqui. Tá? O trabalho virtual é nulo, você vai contabilizar as forças que fazem trabalho. Ao esticar esse aqui para baixo, o peso, né, vai gerar esse trabalho aqui. Essa angulação, essa distância que muda, né, mais para baixo. Então, essa mola vai ter uma variação de geometria, certo? Isso aqui vem um pouco mais para cá, né? Então, isso aqui vai encolher, essa mola vai realizar um trabalho, força na mola, K vezes ΔU, né? E vezes o trabalho, o deslocamento que você vai ter aqui referente a esse movimento que eu botei. Você vai contabilizar o trabalho virtual igual a zero e vai resolver, seja para obter qual é o delta em função de um peso P, certo? Mas o que você vai ter é uma configuração de equilíbrio. Isso aqui fazendo balanço de trabalho, tá? Uma outra possibilidade é você contabilizar a energia potencial. Você vai ter uma função de energia potencial aqui em função do peso P, em função da configuração desse delta, em função desse comprimento L e em função da rigidez da mola. Isso aqui é uma função. Você pode contabilizar isso aqui e pode dizer que para o equilíbrio, essa derivada, por exemplo, vai ser zero. A variação da energia potencial vai ser zero. Tá? Isso está mais explicado no livro de mecânica. Você vai lá e revira essas coisas. Uma outra abordagem é você usar essa função aqui para estudar o equilíbrio disso aqui. Certo? Para você ver se essa configuração é uma configuração de equilíbrio, estável, instável ou neutro. Isso aí você deve lembrar, eu estou sem espaço aqui. Deixa eu tentar excluir isso aqui, já que nós não estamos usando, né? Espera aí, deixa eu ver se eu aprendo como é que eu excluo isso aqui. Olha. Borracha aqui. Vamos continuando aqui. Você pode dizer que esse é um equilíbrio estável, instável ou neutro. O que é um equilíbrio estável? Apesar de eu aplicar uma força e ele ter um deslocamento, ele retorna para a posição inicial. Então, esse é um equilíbrio estável. Um equilíbrio instável é esse aqui. Se eu aplico uma força qualquer, ele desloca e não volta para a posição que ele está. Então, isso aqui é um equilíbrio instável. E um equilíbrio neutro é aquele que, apesar de haver um deslocamento, né, a variação da energia potencial ela não vai influenciar aqui, entendeu? É nula. A energia potencial vai continuar a mesma coisa. Aqui você tem um valor mínimo de energia potencial, eu aplico um deslocamento, eu aplico uma força, ele aumenta. E a natureza tende a minimizar o esforço. Então, a energia potencial tende a ter valores mínimos. Aqui eu tenho um valor máximo muito alto de energia potencial. Ao aplicar uma força, a natureza naturalmente, né? Mas assim, naturalmente a natureza vai fazer com que esse corpo flua ou ele migre para uma configuração mais estável com menos energia potencial. Tá? É isso, certo? Para a estrutura deformável. Esse princípio ele pode ser explorado em vários exemplos. Entre eles está esse aqui, ó, que é um guindastezinho aqui. Você pode fazer uma extensão desses conceitos que eu apliquei para cá e ver qual é, por exemplo, essa máxima rotação que eu posso ter aqui, qual é o máximo peso que eu posso botar aqui,
qual é essa distância L que eu consigo aumentar, né? Eu consigo subir sem perder o equilíbrio. Posso estudar se o equilíbrio vai ser estável, instável ou neutro, e posso dimensionar isso aqui. Tá? Essa é uma aplicação direta bem interessante do princípio da conservação de energia, realizando aqui o balanço de trabalho. Tá? Já aqui fazendo uma mistura, já falando de trabalho virtual e fazendo aplicações desses trabalhos virtuais. Tá? Vamos continuar nisso aqui. Antes disso, só dizer aqui. Então, ao aplicar uma força externa num corpo rígido, esse balanço que nós estamos falando aqui do trabalho está se referindo a forças externas. Eu estou desprezando as forças internas. Isso significa dizer que ela não existe? Não, não significa dizer isso. Significa dizer que ela é pequena o suficiente para não provocar deformações significativas. Portanto, para uma questão de praticidade e de simplificação matemática, eu desprezo. Isso não acontece quando você tem estruturas deformáveis. Isso não acontece quando você tem estruturas deformáveis. Certo? Eita. Opa, ô juízo. Ô pai do céu. Espera aí, pessoal. Vamos ver aqui. Exibir página inteira, né? Vamos botar assim, né? Acho que fica um pouco melhor, né? Acho que fica um pouco melhor desse jeito. Vou ver se eu consigo ver os pincéis aqui. Consigo. E aqui as páginas. Consigo. Ok. Vamos continuar, né? Então aqui, ó, você tem essa configuração agora numa estrutura deformável. O que vai acontecer é isso aqui que a gente tinha falado antes. Ó. O corpo vai mudar, vai ter um deslocamento aqui, delta, e vai ter uma variação de geometria. Certo? Agora, o balanço, certo? Pelo princípio da conservação de energia, esse balanço ele tem que considerar o trabalho das forças externas e o trabalho das forças internas. Certo? Esses dois têm que ser considerados na hora de fazer esse balanço de energia, ou nesse caso, mais especificamente, de trabalho. Certo? A gente pode aqui chegar e considerar. Cadê? Desenhar. Opa. Aqui, ó. Opa, pronto. Considerar que não há deslocamento de corpo rígido, porque a estrutura está em equilíbrio, e ao aplicar as forças externas aqui, eu só vou ter variação de geometria, dado um carregamento aqui, certo? Arbitrário. Carregamento qualquer aqui, certo? Então, aqui, o que nós vamos contabilizar nesse cenário que nós estamos vendo aqui é o trabalho das forças internas. Certo? Esse trabalho das forças internas vai gerar deformação. Essas forças internas provocadas pelas forças externas vai gerar a deformação, que vai gerar um trabalho, vamos dizer aqui, um trabalho interno. Lembra daquele fluxo de mecânica, né? Dado forças externas, quais as forças internas? Nós temos como calcular isso. Sabemos disso lá de mecânica. E essas forças internas vão gerar trabalho. Essa energia, certo? Que é
gasta, que é usada, vamos dizer assim, pelas forças internas para provocar a deformação, é chamado de energia de deformação. A gente chama isso de U. Tá? Então, o conceito aqui dado é o seguinte: a energia de deformação, U, é a energia referente, energia referente ao trabalho realizado pelas forças internas para a realização das correspondentes deformações. Tá? Nós aqui nós nos mantemos no regime elástico. Certo? Então, essa energia de deformação pode provocar deformações que estão no regime elástico e pode transcender isso e entrar no regime não elástico, não linear, não elástico, certo? Então aqui nós vamos nos manter elásticos. Vamos nos manter elásticos, né? Então isso aqui, essa energia de deformação é dita energia de deformação elástica. Em alguns livros você vai chamar isso de UE, mas aqui, por convenção, por ordem de simplicidade, vamos dizer que esse nosso U é igual à energia elástica aqui, tá? Então, vamos explorar um pouco dessa energia, tá? Vamos fazer uma revisão de resistência dos materiais. Lembrando que aqui eu estava falando de mecânica. Aqui eu estou falando de mecânica, o que eu estudei, o que nós vimos, tá? E agora nós estamos falando de resistência. Certo? Esse aqui é o capítulo 14, se eu não me engano, do Hibble. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar aqui, vou pegar aqui meu pincel preto, uma barra. Aqui essa barra é um D, unidirecional, certo? Vamos dizer que ela tem um comprimento diferencial aqui, um elemento linear. E vamos dizer que nessa barra atua aqui uma carga P e que houve, dado a atuação dessa carga P, um deslocamento total e final que eu vou chamar de delta. Certo? De delta. Mas vamos dizer que essa carga não foi aplicada imediatamente. Vamos dizer que ela começou aqui com uma força F, certo? Em que essa força F está variando de 0 até o valor final de P. E essa força F está gerando aqui um deslocamento X, em que esse X varia de 0 até delta. Então eu posso dizer que essa força F pode ser descrita como sendo P delta X. Certo? P delta X. Aonde? Onde se eu fizer X igual a 0, isso me indica que esse F é igual a 0, ou seja, para um deslocamento 0 não tem força nenhuma aplicada. E se esse X for delta, esse meu F vai ser igual a P, ou seja, é o valor final P aplicado que provocou o delta. Tá? Então isso aqui descreve. Eu posso continuar dizendo o seguinte: a minha energia total, já que isso aqui é um elemento diferencial, um D, né? Eu posso dizer que esse aqui vai ser a integral desse F vezes esse dx, certo? Diferencial aqui dx, tá? Deixa eu apagar aqui, né? Dx, esse x variando de 0 a delta, certo? Isso aqui, o F eu defini aqui, né? Vai ser, aqui tá, ficou o espaço ruim, né? Vamos dizer aqui, oh Deus, espera aí. Aqui vai ser, vou fazer para cá, vai ser igual a integral de 0 a delta de P vezes x sobre delta dx. Isso aqui vai dar esse P delta aqui é uma constante, né? P delta
x ao quadrado sobre 2, certo? Variando de 0 a delta. Portanto, essa minha energia interna vai ser igual a delta sobre 2, delta corta, P delta. Isso aqui vai dar 1 meio de P delta. 1 meio P delta. O que é isso aqui? Isso aqui representa a energia para realizar a deformação delta pela força interna, que foi provocado pela força externa P. Tá? Isso aqui é uma quantidade de energia. Isso aqui é, se a gente fizer aqui um gráfico P delta, e considerar isso aqui linear, já que essa função é linear, né? A gente pode dizer de que essa energia ela é a área sobre a curva dessa região aqui. Né? Isso aqui é a minha energia. Você pensa numa energia de deformação como o combustível. Certo? Quanto de combustível eu preciso para realizar essa deformação? O quanto de combustível que o meu carro precisa para que ele ande uma distância X qualquer. Tá? A gente pode continuar essa discussão e dizer o seguinte: o equilíbrio dos corpos, esse cálculo de deformação, ele é muito mais preciso, ele é exato, ele é muito melhor definido ao ser calculado com tensão e não com força. Isso é o primeiro curso, né, é a primeira informação que a gente tem de resistência a isso. Que a gente tem que transformar essas forças internas em tensões internas. E aí vem todo o curso de resistência. Vamos considerar aqui a força axial, certo? Força axial. Então, dado que nesse corpo aqui houve uma deformação axial aqui, certo? Vamos chamar isso aqui de delta. E vamos dizer que isso aqui está num plano XYZ, de forma que isso aqui seja dx, tá? Isso aqui seja dy, isso aqui seja dz. Tá? Eu posso dizer de que essa energia assim, questão vezes a deformação. Você deve lembrar de resistência, né? Que tensão, deformação, regime elástico linear, que a energia, essa energia é a área dessa curva. Só que isso aqui chama densidade de energia. E por que é densidade? A gente sabe que tensão, certo? Aqui, né? Tensão é igual... Opa! Vamos abrir aqui um. Tensão é força sobre área. Certo? A tensão é força sobre área, então eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a força dividido essa área do cubo é dx dy. Dx dy. Certo? A minha deformação é o meu alongamento, né? Delta L sobre L inicial. Delta sobre dx. Certo? A gente pode até, para ficar igual aqui em cima, a gente pode chamar esse F aqui de P, né? Fica mais fácil chamar esse aqui de... Eita, ficou horrível. É a paciência com o papo do professor. Espera aí. Dx. Isso aqui é P e P. Né? Então, se eu substituir aqui em cima, eu vou ter que isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual 1 meio P delta sobre dx dy dv,
Isso aqui é a mesma coisa que dizer que é a energia interna dividido pelo, nesse caso aqui, né, pelo meu elemento diferencial. Isso aqui vai me dar, até ficou legal, né? Isso aqui vai me dar a energia por, aqui no caso ΔV, né, vamos estar assim, peraí. Isso aqui vai me dar a minha energia U por uma unidade de volume. Então, eu consigo dizer o seguinte, vou apagar isso aqui. Eu consigo dizer que a minha energia, interna, certo? Vai ser a integral da densidade de energia no volume. Tá? Então, ao fazer essa multiplicação aqui, isso aqui relaciona densidade de energia. Tá? Esse mesmo raciocínio ele pode ser estendido para uma deformação de cisalhamento. Linear. Aqui, mesma coisa. Tá? Densidade de energia aqui do cisalhamento vai ser igual a uma papagaiada, né? Vermelho, verde, azul. Senhor do céu. Tudo bem. É lúdico, né? Como diz os pedagogos, é lúdico. Então, essa densidade aqui, axial, vai ser igual a tensão de cisalhamento vezes deformação de cisalhamento. Certo? Considerando aqui uma deformação, enfim, vocês vão pedir demais para eu desenhar isso aqui, né, deformado, mas certo? Teta, né? É isso, tá? Energia, essa é a energia interna que é calculada a partir das forças internas. Então, lembra lá do fluxo. Vamos pensar no fluxo, certo? Então, aqui você tem, cadê minha caneta? Você tem força externa. Eu tenho como isso porque isso aqui é algo do ambiente. Isso aqui é transformado em força interna, tá? Isso aqui é transformado em tensão interna. Isso aqui pode ser transformado em energia de deformação. Tá? Esse caminho aqui nós vimos em mecânica. Esse caminho aqui, resistência. Isso aqui também nós vimos em resistência. Eita, que como ficou feio. Resistência. Tá? Em análise, nós vamos dar um zoom out aqui. Tá? Isso aqui é para ser um olho, tá, pessoal? Tá horrível, né? Não vamos desenhar olho aqui, não. Vamos dar um zoom out para isso aqui, tá? Então, continuando. Essa densidade de energia, o zero, ela pode ser generalizada para outras componentes de deformação. Né? Para várias situações que nós estamos fazendo aqui. De maneira geral, a gente pode chegar e dizer isso aqui, ó, que a minha densidade de energia total vai ser uma somatória da densidade de energia à torção, ao cisalhamento, à flexão e à tensão axial.
Então, posso pegar os 4 componentes de tensão, calcular a energia para cada um deles, pelos aqueles métodos que a gente viu na última página, e obter a energia, a densidade total, certo? Isso está explicado aqui, ó. 1 meio vezes a tensão axial, deformação axial, 1 meio tensão de flexão, deformação de flexão, 1 meio vezes a tensão de cisalhamento, deformação de cisalhamento, e a mesma coisa para a torção. Lembrando que se você está trabalhando com pórticos só tem axial, flexão, cisalhamento. Se você está trabalhando com grelha tem torção, cisalhamento e flexão e não tem a tensão axial. Se você está trabalhando com viga, flexão e cisalhamento. E por aí vai. Se você está trabalhando com treliças, só tem a carga axial. Tá? Então, se a gente pegar aqui para pórticos, certo? Pegando só o exemplo do pórtico aqui, que é uma coisa mais de barra, um pouco mais geral, que é o que nós vamos usar aqui, nós podemos dizer que... Meu Deus, peraí. Certo. Pronto, para pórtico, essa vai ser a nossa energia. Certo? Essa vai ser a nossa energia. A energia total vai ser a integral da energia, da densidade de energia no volume. Então, 1 meio vezes essa energia axial, flexão e cisalhamento. Tá? Só que nós estamos considerando aqui o modelo de barra. Então, o que é que diz respeito a dizer isso? A respeito de que, apesar da minha barra ser uma estrutura real aqui, eu só analiso essa linha que passa pelo centróide. Certo? Então, eu posso pegar aqui, ó, aqui, um comprimento DL total, tá? E dentro desse aqui, eu posso ter... Eita, aqui, pera aí. Um quadradinho aqui. Ô, pessoal. Um elemento diferencial DA. Certo? E posso dizer o seguinte, esse nosso modelo de barra, é representado por uma linha que passa no centroide dessa barra aqui. Certo? Mais na frente, nós vamos fazer alguns exercícios para ver quais as consequências disso nos resultados, certo? Isso é um pouco na frente. Então, eu posso fazer essa nossa simplificação dessa integral do volume, posso separar em 2 partes. Essa integral da área, transformando isso aqui já direto, né? Para questão de facilidade, para não ficar repetindo demais isso aqui. Isso aqui. A quantidade dessa energia que é integrada nessa área diferencial, depois ela é integrada no comprimento L total. Certo? Como eu estou falando de um modelo de barra, certo? Eu posso dizer que isso aqui é uma constante. Certo? Ou seja, não há uma variação grande da energia da nossa energia entre elementos aqui em cima, aqui embaixo, aqui no outro. Certo? Posso fazer uma consideração desse tipo para isso se reduzir nessa equação aqui. Aqui, ó. A integral dessa energia ao longo do comprimento. Se nós considerarmos lá da resistência dos materiais, que essa energia diferencial dA, certo? Na área vai ser dado por esse resultado aqui, onde N é a força normal e U é o deslocamento relativo axial. A mesma coisa, cisalhamento, torção e flexão. Certo? Daí eu consigo obter essa energia interna. Tá? Vamos estender um pouco mais isso e dizer o seguinte, quais as condições em que eu posso usar esse método? Primeiro, o carregamento aplicado lentamente. Não tem vibração. Certo? Vamos considerar também de que não tem perda, ou seja, tudo está indo para energia elástica.
E que perdas seriam essas, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, perdas. Eita, que como fica feio. Espera aí. O que seriam essas... Peraí. O que seriam essas perdas? Por exemplo, calor. O que é esse calor? Quando você está fazendo, por exemplo, um tirante, que é uma estrutura, né, que fica no solo aqui, que é o solo, tá? Você tem que protender isso aqui, aplica uma força F. Isso aqui, isso aqui é concreto, né? E ele está amarrado aqui no solo. Então essa barra é tracionada. Uma das maneiras de saber que essa barra está entrando no regime plástico é quando ela começa a esquentar. Ela começa a esquentar. Começa a ter uma variação de temperatura, porque esse processo de escoamento é um processo exotérmico. Então essa energia vinda de força externa lá, certo? Ela está se transformando em parte em calor. Também pode transformar em som e várias outras coisas, tá? Nós estamos considerando aqui que toda essa energia está vindo para a energia elástica. Uma outra coisa que nós vamos considerar e vamos aprofundar um pouco melhor na frente é que essa energia de cisalhamento é desprezível, certo? Isso está muito relacionado com o nosso modelo de Vega, certo? Modelo de Vega de Euler. Nós vamos ver mais na frente que existem outros modelos em que o cisalhamento ele não pode ser desprezado. E claro, aquelas velhas condições que vocês já estão careca de saber, regime linear elástico, pequenas deformações e pequenas rotações. Isso aqui, linear elástico, ele está implícito nessa condição que nós falamos aqui. Ó. Perceba que até nesse ponto aqui, até nesse ponto aqui, nós não falamos se o regime era elástico, linear, falamos isso não. Apesar que a gente fez essa demonstração também, né? Mas enfim, esse somatório aqui é válido para qualquer regime, tá? Essa energia total vem dessas considerações aqui. Vamos considerar, cadê? Então, continuando aqui, para encerrar, o que nós vamos ter é o seguinte. A partir dessa relação que nós consideramos ali em cima, a gente pode dizer isso aqui, ó. Tá? Podemos dizer de que o trabalho externo está sendo inteiramente convertida em energia interna. E aqui, essa energia interna, a gente pode até converter aqui só no U, né? Que a gente chamou só de U. Tá? Mas eu botei o I aqui para dizer que isso aqui é interno. Então, toda a energia externa está sendo transformada em energia interna. Tá? Energia interna. E cadê aqui? Vamos marcar. Né? Então, umas consequências é dizer o seguinte: o trabalho realizado pelas cargas externas, carga externa, aplicadas em uma estrutura, é igual à energia de deformação interna armazenada na estrutura. Então você tem que pensar agora as nossas estruturas deformáveis, tá? Como uma mola. Eita. Mas hoje está difícil. Como uma mola de rigidez K. Só que em vez de pensar numa mola linear, a gente tem que considerar um sólido. Como se fosse uma mola contínua entre todas e cada uma das partículas que estão ligando ela, né? De todos esses átomos, né? Todos esses nossos componentes, digamos, microscópicos. Eles todos estão interligados por uma mola imaginária
que faz com que esse corpo reaja elasticamente para diferentes carregamentos que são impostos, certo? Vamos aplicar isso em um exemplo, mas eu vou continuar só no outro vídeo para esse não ficar tão grandão, o que já ficou, né? Então, até o próximo vídeo.